Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar falando agora ao vivo do estádio do Morumbi, aqui em São Paulo, onde o São Paulo joga hoje, mas a partida está em segundo plano. As atenções mesmo da torcida e do clube estão voltadas para a votação do impeachment do presidente Júlio Casares, que acontece amanhã. Nós vamos ver aqui a Maíra Anjos e o Bruno Buenos Aires estão lá e vão trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Bruno. Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos assistem. Após 82 dias, o São Paulo vai voltar a mandar uma partida aqui no seu estádio, o Morumbi, válida pela segunda rodada do Paulistão contra o São Bernardo. A partida vai acontecer às 21h45. Mas esse jogo acontece no meio de uma crise política no clube, como você afirmou, com o Júlio Casares. A volta no Morumbi será com um gramado completamente trocado. A manutenção ocorreu no fim de 2025, depois de uma série de shows no estádio, o que obrigou a equipe de Hernan Crespo a mandar 4 partidas na Vila Belmiro. O time empatou com o Flamengo, perdeu para o Bragantino e depois venceu os duelos contra Juventude e Internacional. Mas o jogo de hoje acontece na véspera da votação do impeachment. Os torcedores prometem apoio incondicional à equipe, mas também devem protestar contra o dirigente. Nos últimos dias, a torcida já tem manifestado seu desagrado nos jogos da Copinha, que acontecem em Sorocaba. E assim como prometem protestar no jogo de hoje, amanhã, no dia que acontece a votação do impeachment, eles prometem um grande ato que vai começar às 18 horas, em frente ao portão 17, meia hora antes da votação que define o futuro do presidente Júlio Casares à frente do time. Não é mesmo, Bruno? Exatamente, Maíra. Boa tarde a você, boa tarde, Kleber, e a todos que estão nos assistindo. Bom, diretamente aqui do Morumbi, ainda faltam cerca de 6 horas para a bola começar a rolar. A movimentação ainda é pequena, mas podemos ver que já tem bastante coisas sendo reforçadas. Vai ter o protesto. O policiamento aqui hoje deve ser cada vez mais reforçado para reforçar a segurança de todos. Bom, amanhã, como a Maíra disse, vai rolar também a votação do impeachment do Júlio Casares aqui no Morumbi. Vamos ver na matéria um pouco de como vai funcionar essa votação do Conselho Deliberativo. O Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo indeferiu o pedido do São Paulo para a mudança no formato da votação, que vai discutir o impeachment do presidente Júlio Casares. O clube buscava que a reunião fosse apenas presencialmente. A terceira vara civil do Butantã havia concedido uma liminar definindo que a reunião para discutir o impeachment seja híbrida. São 254 conselheiros aptos a votar na reunião, mas a juíza do caso afirma que não há motivos para a mudança no que foi determinado anteriormente. O entendimento de diversos conselheiros é que a participação seria baixa se o encontro fosse realizado apenas presencialmente, principalmente porque muitos aptos a votar estão em viagem de férias. Os conselheiros, portanto, poderão votar presencialmente no Morumbi ou virtualmente para definir a saída ou não do dirigente na próxima sexta-feira, às 18h30. Para que o presidente Júlio Casares sofra o impeachment e deixe o cargo no tricolor paulista, são necessários 171 votos favoráveis. Bom, Kleber, a gente vai ficar aqui em frente ao Morumbi acompanhando toda a movimentação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Eu volto com você aí do estúdio. Tá certo, Bruno. Tá certo, Maíra. Daqui a pouco eu chamo vocês. É um assunto muito importante, afinal, se trata de um dos maiores clubes do Brasil. Então, até daqui a pouco. Vamos mudar de assunto agora para falar que moradores de vários bairros de São Paulo estão reclamando de falta de água. O motivo é que o sistema Cantareira, que abastece a capital paulista, está com níveis críticos devido à falta de chuvas. Vamos ver agora com a Bárbara Benício. O sistema Cantareira, que já apresentava níveis baixos de água, agora está em níveis mais críticos por conta dos volumes insuficientes de chuva. Até agora, no mês de janeiro, só choveu 20% do que deveria. Os moradores de todas as regiões de São Paulo estão sentindo este problema no cotidiano. Segundo alguns deles, em certos horários fica difícil fazer tarefas básicas, como tomar banho, lavar louça
ou lavar roupa. A Sabesp se manifestou e pediu que a população economize água e desde agosto do ano passado que a empresa vem reduzindo a pressão da água em certas regiões, das 19 horas até as 5 horas da manhã. Segundo a Sabesp, essa situação é temporária e só para preservar os reservatórios de água que estão passando por um período de seca. As pessoas que moram mais distantes dos reservatórios ou em regiões mais altas da cidade estão mais propícias a sofrerem com a restrição noturna. As queixas de falta de água em 2025 chegaram a 1.597, 96% a mais do que no ano de 2024. Este aumento está ligado ao período de pouca chuva que a cidade se encontra. Nesta semana, o sistema Cantareira operava em nível crítico, na faixa especial, com 19,3%. No mesmo dia do ano passado, o volume estava em 50,6%. O Cantareira e o Alto Tietê são os principais sistemas que abastecem a Grande São Paulo, com maior capacidade de armazenamento. O volume dos dois está em queda desde abril do ano passado. E vamos fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta quinta-feira. E olha só, olha que história estranha. Mais de 200 carros de luxo desapareceram um dia antes de uma operação contra a lavagem de dinheiro em São Paulo. Os veículos estão avaliados em mais de R$1 milhão. Vamos ver com o Alexandre Cardoso. Dezenas de veículos de luxo registrados em nome de empresas e de um homem suspeito de lavagem de dinheiro do PCC foram retirados do local onde estavam guardados um dia antes da ação da polícia. Entre os itens que desapareceram estão carros avaliados em mais de R$1 milhão. O sumiço foi relatado em um documento apresentado pela Polícia à Justiça. Nele consta uma lista de 257 veículos bloqueados por decisão da Justiça, impedindo a transferência de propriedade, mas não foram encontrados. A expectativa dos policiais civis era que boa parte das apreensões da Operação Falso Mercúrio, realizada no dia 4 de dezembro, ocorresse nas lojas de carros do Grupo K-Car e na casa do dono das empresas, Alessandro Rogério Momi Braga, em Osasco, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Mas os policiais encontraram as lojas praticamente vazias. Entre os carros de luxo que desapareceram estão 4 Porsches, 4 Mercedes, 3 BMWs, um Jaguar e uma Ferrari F430. O sumiço não ficou só nos veículos. Policiais saíram para cumprir 6 mandatos de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas, exploração de jogos de azar, falsidade ideológica, fraude e lavagem de dinheiro, mas não encontraram nenhum dos alvos nos endereços registrados da data da operação. Um documento apresentado pela Polícia Civil à Justiça conclui que há indícios suficientes para indiciar 9 dos investigados, entre eles os sócios da K-Car, classificados pela investigação como intermediários e integrantes do núcleo de coleta de valores ligados ao tráfico e aos jogos de azar. As investigações ainda seguem em andamento. E olha só essa outra história que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um homem, ele reclama que perdeu a mesma moto, 2 vezes. A primeira, quando ele foi roubado, e depois o veículo foi encontrado e levado para a delegacia. Porém, ela sumiu novamente e de dentro da delegacia. Olha só, vamos ver então com o Joenderson Santos. O motorista de aplicativo Jefferson Francisco dos Santos diz que vive um drama inusitado. O homem conta que perdeu a própria moto 2 vezes em menos de 24 horas. Primeiro para criminosos durante um assalto e depois dentro da delegacia onde o veículo deveria estar sob custódia após ser encontrado. O caso envolve delegacia da polícia de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo Jefferson, tudo começou quando ele foi vítima de um assalto na madrugada do dia 2 de janeiro, após receber um chamado para uma corrida em Coelho Neto, zona norte da cidade. Ele conta que conseguiu abordar uma equipe do batalhão de policiamento em vias expressas, que interceptou os suspeitos próximo à comunidade Vila Kennedy. Um deles foi preso e parte dos bens recuperados. Após a apreensão, a moto e os itens restaurados
foram levados para a 34ª DP. Jefferson registrou o caso ainda na madrugada e voltou à unidade na manhã seguinte para acompanhar o procedimento. A perícia foi feita e os agentes informaram que o veículo seria encaminhado ao pátio legal, onde ficaria disponível para retirada após os trâmites legais. Entretanto, de acordo com o que conta o motociclista, o veículo nunca chegou ao pátio legal. Agentes teriam pedido uma semana para analisar imagens de câmeras de segurança e tentar identificar quando e por onde o veículo saiu da unidade. Porém, passado o prazo, na última terça-feira, Jefferson retornou à DP e novamente não obteve respostas. Sem qualquer avanço, registrou um novo boletim de ocorrência, desta vez por furto da moto dentro da própria delegacia. A polícia ainda não esclareceu quem retirou a moto e como o desaparecimento aconteceu dentro da unidade responsável pela custódia do veículo após o assalto. Em nota, eles disseram que a delegacia de Bangu investiga o caso. E olha só, no Rio Grande do Sul, 2 ataques de abelhas em menos de uma semana foram registrados e eles aconteceram na mesma região. No ataque mais recente, 3 pessoas ficaram feridas. Os detalhes a gente vai ver agora com o Guilherme Souza. 3 pessoas ficaram feridas após um ataque de abelhas no interior de Novo Machado, município da região noroeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros de Horizontina, que atendeu a ocorrência, as vítimas estavam dentro de um carro quando foram surpreendidas pelo enxame na noite de segunda-feira. 2 pessoas receberam atendimento médico e foram liberadas ainda no local, mas a terceira precisou ser hospitalizada. Ela está internada na UTI. O estado de saúde é considerado estável. Esse foi o segundo ataque de abelhas registrado na região em menos de uma semana. No domingo, um pescador de 52 anos morreu após ser atacado por um enxame no interior de Alegria. Hoje, no Informe Região, o noticiário local da RIT aqui no Rio Grande do Sul, a gente recebeu o comandante do 1º Pelotão de Corpo de Bombeiros Militar de Rio Grande. Na entrevista, ele falou sobre como agir em caso de ataque de abelhas. Vamos ver um trecho. Tem que sair do local e ir para dentro do quarto, ir para algum lugar que alguns animais, claro, vão seguir, mas com o tempo você vai conseguir tirar. Então, precisa fugir desse local onde elas estão. E é importante estar atento a essas orientações porque especialistas alertam que, durante o verão, o aumento das temperaturas e a redução das floradas fazem com que os enxames fiquem maiores e mais agressivos. Nessas condições, a presença humana pode ser interpretada como ameaça, aumentando o risco de ataques. E olha só, agora um alerta importante, hein? O SAMU de Santa Catarina recebe em média, olha só, 18 trotes por dia. E essas ligações acabam atrapalhando quem realmente precisa do serviço de emergência. Vamos ver esse alerta então com a Michele Veiga. É uma notícia que a gente até fica com um pouquinho de vergonha, né? Em pleno 2025, que foram os dados do ano passado, já estamos em 2026, ainda as pessoas se preocupam ou não orientam seus filhos na questão do trote. Ainda mais para órgãos de segurança pública que tanto fazem bem para mim e para você e que são tão necessários. Aqui em Santa Catarina, os números revelados pela Secretaria de Segurança do Estado revelam que mais de 6.500 trotes, isso mesmo, gente, foram passados ao SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aqui do estado. Regiões do Vale do Itajaí e também da Grande Florianópolis foram as que mais tiveram aí os registros desse número. A Central de Atendimento do SAMU aqui no estado, ela fica localizada na Grande Florianópolis. Lá ela recebe e designa aí, né, os atendimentos para as regiões aqui do estado e para as cidades onde tem o serviço. De acordo com as informações da Secretaria, quando esse número, né, quando esse telefone toca, ali já é registrado se é trote ou não. E por isso esses dados são compilados ao longo do ano. O ano passado nós também tivemos um recorde feio, que foi do número de trotes para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Só do SAMU, a média de trotes são 17,2 por dia. Números que chamam a atenção
por ainda estar acontecendo esse tipo de situação em pleno 2026 e também pela quantidade. Embora tenha sido registrado, nesse caso do SAMU, uma queda no número de 4,6%, desculpa, para 4,5%, diminuiu pouca coisa o número de trotes, ainda assim chama atenção. É muita gente passando trote para pessoas que acabam salvando vidas. Um trote pode ser aí a falta de atendimento, inclusive para alguém que você ama. Você não sabe onde a pessoa está, se sofreu um acidente ou se sofreu algo que precise do serviço de atendimento de urgência e na hora ele pode estar em uma outra ocorrência que foi passada como trote. Infelizmente, essas situações acontecem e o estado de Santa Catarina não está longe delas. Esses números foram compilados, como eu disse, pela Secretaria de Saúde aqui, Secretaria de Segurança aqui do estado, que é que faz a gerência aí dos órgãos de atendimento. Que número triste, né? A gente infelizmente traz essa informação como alerta. Oriente sua criança em casa, geralmente são elas, mas oriente sua criança. Adultos também, por favor, não faça isso. Passar trote não é legal e se rastreado o número podem sofrer sanções legais. Certíssima, Michele. E agora o alerta é para o bolso. Um levantamento feito no Mato Grosso do Sul mostra que quase 87% das famílias começaram o ano com pelo menos um carnê para pagar. Vamos ver agora com a Gabi Andrade. Uma pesquisa sobre endividamento das famílias em Campo Grande mostra que 68,6% dos lares encerraram o ano de 2025 com dívidas em parcelamento, como cartão de crédito, carnês e financiamentos, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando aumento nos compromissos financeiros das famílias na capital sul-mato-grossense. Em números absolutos, essa taxa representa mais de 226 mil famílias com dívidas em parcelas. Apesar disso, a inadimplência, que são as contas em atraso, teve leve queda, descendo de 30,3% para 29,4%, comparando dezembro de 2024 com dezembro de 2025. Por outro lado, subiu de 12,5% para 13,7% o percentual de famílias que dizem não ter condições de pagar essas dívidas. O levantamento também mostra que a renda familiar influencia no perfil de dívidas, com maior uso de carnês entre famílias de menor renda e maior uso de financiamentos de valores altos entre famílias de renda superior. O cartão de crédito continua sendo o principal instrumento de endividamento entre as famílias de todas as faixas de renda. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, com análise do Instituto de Pesquisa da FEComércio MS. E olha só, a maior trufa do Brasil foi encontrada no Rio Grande do Sul. O alimento chega a custar, para você ter uma ideia, R$10 mil o quilo. Vamos ver agora com o Diogo Lachmann. Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer, essa não é a trufa chocolate, é a trufa fungo, considerada uma das iguarias mais raras e valorizadas da gastronomia mundial. A trufa, apontada como a maior já registrada no Brasil, pesava 213 gramas, quase 2.000% a mais que o tamanho médio desse tipo de fungo, que costuma variar entre 10 e 20 gramas. O achado aconteceu na primeira semana de janeiro, em uma fazenda especializada no cultivo de noz pecan, na cidade de Encruzilhada do Sul, no interior do estado. Segundo a administradora da propriedade, as trufas só se desenvolvem em condições muito específicas, o que torna a ocorrência ainda mais rara. Depois da retirada da natureza, a trufa perdeu umidade e teve uma leve redução de peso, chegando a 207 gramas. Mesmo assim, manteve alto valor de mercado. A base de preço é de R$10 mil o quilo, e essa peça foi vendida por mais de R$2 mil a um restaurante de São Paulo. Até então, o maior exemplar registrado no país tinha 134 gramas, encontrado em 2021 na cidade de Cachoeira do Sul, também aqui no estado. E olha, o zoológico do Rio de Janeiro distribuiu sorvetes especiais para os animais e o objetivo é que eles se refrescassem do calor. Vamos ver novamente com o Joenson Santos.
O Bioparque do Rio distribuiu alimentos congelados a diversos animais para ajudar a amenizar os efeitos da onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro pelo 4º dia consecutivo. A ação faz parte de uma atividade anual realizada durante o verão e foi acompanhada por visitantes. Entre os animais beneficiados estão onças pintadas, ursos de óculos, lobos-guará e diferentes espécies de macacos. As paletas congeladas foram preparadas com ingredientes variados, de acordo com a dieta de cada grupo. Os ursos também puderam aproveitar para se refrescar nas piscinas dos recintos. Segundo a bióloga do local, a iniciativa tem foco no bem-estar dos animais, buscando proporcionar alívio térmico durante os dias mais quentes. Ela destacou ainda que as mudanças climáticas representam um desafio crescente para a conservação de espécies e exigem adaptações constantes por parte do zoológico e centros de manejo animal. O bioparque ocupa uma área de cerca de 50 mil metros quadrados e está localizado na Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade. A maioria dos animais do espaço é formado por primatas, mas grandes mamíferos também integram o acervo do zoológico. Essa edição também fica por aqui, né? Eu agradeço demais a sua companhia. E por falar em chuva, nós vamos acabar essa edição mostrando imagens da capital paulista, onde já começa a chover e inclusive, há um alerta para alagamentos. Então, se você é de São Paulo, fique atento aí. Uma ótima tarde e até mais.